dia, crianças, tudo bem? Agora nós vamos cantar uma música que ela chama Deus Grandão. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos. Mais alto que o arranha-céu, profundo submarino, maior que o universo, mais que tudo que eu sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos. Mais alto que o arranha-céu, profundo como submarino, maior que o universo, mais que tudo que eu sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos, estou bem em suas mãos. Olá, tudo bem? É muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. Na semana passada, nós vimos dois acontecimentos muito importantes. Quando Arão faleceu, Deus escolheu seu filho Eleazar para ser seu substituto. E quando Moisés estava para morrer, Deus escolheu Josué para substituir Moisés. A história de hoje está em Números, no capítulo 27, entre o versículo 18 e 23, e também no livro de Josué, no capítulo 1, entre o versículo 1 e 18. É muito importante você ler a sua Bíblia. Tudo aquilo que nós contamos, tudo aquilo que nós aprendemos e ensinamos precisa estar bem fundamentado na palavra de Deus. É importante que você confira se realmente está certinho. Josué é o novo líder escolhido por Deus. Hoje nós temos eleições, inclusive no próximo mês, os adultos, os que têm seu título de eleitor, vão escolher o seu prefeito e os seus vereadores. É muito importante que as pessoas votem. Quando você se abstém ou quando você vota em branco, você perde o direito de reclamar. Você não escolheu. Mas hoje o povo escolhe, naquela época o próprio Deus escolheu Josué. Nós erramos em nossas escolhas, mas Deus sempre acerta. E Josué, ele já era o ajudante de Moisés. Ele não caiu de paraquedas. Quando a gente olha só de relance essa passagem, a gente pensa, Josué estava ali passando e de repente Moisés morreu, Deus procurou no meio do povo e achou Josué e foi Josué mesmo. Não, Josué não caiu de paraquedas, ele era um ajudante muito fiel de Moisés. E naquela época ele era chamado de Oséias. Vocês lembram daquele costume bíblico? Já falamos disso algumas vezes. A pessoa nascia, seus pais davam um nome, acontecia alguma coisa em sua história e seu nome era mudado. Nós já vimos isso com Abrão, que Deus mudou o seu nome para Abraão. Vimos isso com Sarai, a esposa de Abrão, que começou a ser chamada de Sara. Vimos isso com Jacó, que passou a ser chamado Israel. E com Josué também não é diferente, ele era chamado de Oséias e começou a ser chamado de Josué. Na nossa história escolar, com certeza vocês já fizeram aquela atividade de contar a história do próprio nome. Quem escolheu o seu nome? O que o seu nome significa? Sim? Com certeza, todo mundo já fez isso.
Mas é muito importante lembrar que o seu passado não define você. O que estava acontecendo quando você nasceu, o nome que você recebeu, não define quem você é e o que você vai ser. Mas a tua vida em Cristo te define. Considerando isso, o seu relacionamento com Deus, a sua história com Jesus, qual seria o seu nome hoje? É importante nós compreendermos que foi o próprio Deus quem levantou Josué para ser o substituto de Moisés. Repetindo, Josué não estava de braços cruzados. Ele era ajudante de Moisés, ele era uma pessoa ativa que estava sempre envolvido ali na obra de Deus. E ele sabia que ele tinha uma tarefa muito difícil pela frente, ele conhecia o povo. Já fazia 40 anos que ele estava acompanhando Moisés naquela viagem e ele sabia que o povo era difícil. E é natural ter medo diante de um desafio. Com certeza Josué se sentiu intimidado diante daquele grande povo, daquela grande multidão de quase 3 milhões de pessoas. Reclamonas, né? Eles reclamavam pra caramba. Mas Josué tinha uma coisa muito importante e aquilo que eu espero que vocês tenham também. Josué conhecia Deus. E o que Deus disse para Josué, logo que Josué foi escolhido? Ser forte e corajoso. Não temas, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andar. Josué capítulo 1, versículo 9. É importante você ler a Bíblia e você obedecer às ordens de Deus. Como você vai obedecer se você não conhece? Como você vai ter esperança diante das dificuldades se você não conhece as promessas de Deus? Josué conhecia. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus e nós precisamos confiar na palavra de Deus. Vamos decorar? Ser forte e corajoso. Não temas, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Josué, capítulo 1, versículo 9. Assim como Josué, conheça a palavra de Deus, confie na palavra de Deus. Uma pergunta muito importante. Quem é o seu Moisés? Quem é o seu Josué?